Oferecimento CCA, inglês e espanhol. Matrículas abertas. Telefone 3422-1184. Quarta-feira, dia 22 de setembro. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer caso onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Hoje vivemos tempos em que novas doenças mentais alcançam difusões inesperadas, como nunca tinha havido no curso da história. O ritmo de vida atual impõe estresse às pessoas. Corrida para consumir e aparentar mais do que o vizinho. Tudo isso acompanhado de fortes doses de individualismo, que constrói uma pessoa isolada do resto dos mortais. Essa solidão a que muitos se veem obrigados por conveniências sociais, pela pressão laboral, por convenções escravizantes, faz com que muitos sucumbam à depressão, às neuroses, às esquizofrenias, ou desequilíbrios que matam profundamente o futuro daquela pessoa. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Transtornos esses que podemos identificar no mesmo Evangelho como doenças mentais. O encontro com Cristo, pessoa completa e realizada, há um equilíbrio e uma paz capaz de serenar os ânimos e de fazer a pessoa se reencontrar com ela mesma, dando claridade e luz em sua vida, bom para instruir e ensinar, educar os jovens e os idosos e encaminhar as pessoas pelo caminho da vida, aquela que nunca haverá de murchar-se. Os apóstolos partiram, pois, e percorriam as aldeias pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Essa é também nossa missão, viver e meditar o Evangelho, a mesma palavra de Jesus, a fim de permitir que ela penetre o nosso penetrar interior. Assim, pouco a pouco, poderemos encontrar o caminho a seguir e a liberdade a realizar. Como escreveu São João Paulo II, a paz deve realizar-se na verdade, deve realizar-se em liberdade. Que seja o próprio Jesus Cristo que nos chama à fé e à felicidade eterna, que nos enche de sua esperança e amor. Ele nos deu uma nova vida e um futuro inesgotável. E chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-os a eles a autoridade sobre os espíritos impuros, de 2 em 2, como se fossem testemunhas de uma verdade perante o mundo que não a conhecia. Evidentemente, a verdade era o reino para o qual deviam se preparar uma nova mentalidade. A autoridade sobre os espíritos impuros ou imundos é como o carimbo da divindade ao dominar os que na época se consideravam seus inimigos e triunfadores na luta entre o bem e o mal. O triunfo sobre eles indicava que o seu reino estava no fim e o novo reinado prestes a ser instaurado. O reinado da luz, da verdade e do bem, que em nome de Jesus, o representante do Deus vivo. Lucas, em lugar paralelo, expressamente fala de
proclamar o reino de Deus. O envio de 2 em 2 era próprio do tempo, pelo que dizia respeito aos mensageiros enviados para atestar uma mensagem. Também podemos ver nessa situação uma oportunidade para o mútuo apoio em situações difíceis. Jesus, no início de sua escolha, chama de 2 em 2 os irmãos pecadores, os espíritos imundos. Cremos que na autoridade é para fazer calar os mesmos, como Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, ou expulsá-los, como no caso da sogra de Simão, pois era considerada essa doença como causada por um espírito. Os enfermos que curam eram os indispostos para distingui-los dos que estavam mal e dos débeis. Não cremos que exista uma diferença real entre os termos que expressam a mesma realidade, a doença. E ordenou a eles de modo que não tomem para o caminho senão unicamente bordão, nem alforje, túnica, nem alforje, nem pão, nem cobre na cintura o seu cinto, mas tendo apenas atado as sandálias e as vestimentas. As ordens eram positivas, bordão, sandálias e túnica, coisas necessárias para o caminho, pois nunca se caminhava descalço, e um bordão era necessário tanto para se apoiar naqueles caminhos rudes e difíceis, como uma defensiva entre os bandidos, o nosso tão conhecido cajado. Uma túnica é o mínimo que devia cobrir o corpo nu, ou seja, o necessário. Então a liturgia nos convida a viver plenamente esse despojamento por causa de Cristo. Deus abençoe a todos. Se você dá atenção à sua rede social, você perde a atenção do trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.